Como é que você vê o cenário educacional brasileiro? O que há de bom na educação brasileira? O que há de ruim? Quais são os problemas, as limitações? E o que será que a gente pode fazer para que esse cenário seja um pouco melhor? Então, eu acho assim, o que eu vejo de bom é que ser professor no Brasil, principalmente considerando o cenário da educação pública, que é o principal serviço educacional no Brasil, né? Ele vem da rede pública, seja no ensino básico até o ensino superior. Primeiramente, principalmente no ensino fundamental 1 e 2 aí, eu considero ensino médio também, né? Eu considero os professores são os grandes, assim, guerreiros. Eu trabalhei diretamente com educadoras de rede pública, quando trabalhava com projetos sociais e fiz capacitações para professores da rede pública. Eles são verdadeiros guerreiros, cara, assim, coisas loucas que eles vivenciam dentro do sistema público de educação, principalmente nas periferias, né? Isso é uma realidade que muito brasileiro ignora, de classe média, né? Mas existe esse fato. Cara, eu vi isso, eu vi aluno botando fogo dentro de uma biblioteca aqui numa cidade da nossa região metropolitana e incendiou a biblioteca. E, cara, ele foi apreendido, né, e tudo. Mas eu imagino o professor que está ali, gestor, lidando com aquilo, eu vendo a cara dos professores perplexos, né, e eles perseverando, cara, investindo energia, trabalhando para oferecer o melhor para esses alunos, né. Agora, eu não tenho dúvida que, eu costumo dizer isso, eu tenho vídeos sobre isso, inclusive na internet, teve um que até que viralizou aí, eu falando sobre um dos maiores gargalos da educação brasileira, um dos maiores gargalos, na minha percepção, é na formação de professores mesmo, assim, é na graduação. É que falta uma boa carga horária de formação do educador brasileiro no campo da metodologia do ensino mesmo. Falta laboratório, sabe? Assim, falta você colocar o professor na sala de aula e você observar o professor, registrar e depois dar feedbacks para ele, dizendo, olha, isso aqui você pode melhorar, isso aqui você pode aperfeiçoar, essa estratégia você pode usar diferente. Mas como a gente tem uma influência muito grande de abordagens pedagógicas muito próximas do que a gente chama de uma pedagogia libertária e crítica, em que todo tipo de intervenção é tratado como autoritarismo, né? Isso acaba prejudicando a formação de professores, né? Porque você pode ser, está sendo muito intervencionista, muito intrometido naquilo que o professor faz, tem que respeitar a autonomia do professor, e quem sofre com isso? Quem sofre com isso no final do processo é o aluno, porque não tem um professor treinado, capacitado, refinado na sua arte de ensinar, né? Cara, você tocou num ponto que, assim, para mim é fundamental. Se nós tivermos bons professores, as estruturas podem não ser as melhores, as condições financeiras podem não ser as melhores, mas um bom professor muda tudo, né, cara? Absurdamente. Então, assim, grande limitação ou gargalo a formação do professor. Dá um exemplo de... Você citou, obviamente, algumas coisas da formação do professor, mas dá um exemplo que você viu que é problemático em termos de formação. Cara, eu vou te dar um exemplo da minha graduação. Na minha graduação, a gente tem lá uma fase da formação em pedagogia, isso todas as graduações têm no Brasil, porque isso é determinado por lei, né? A gente tem aí as diretrizes curriculares, diretrizes de curso, né? Então a gente tem as diretrizes do curso de pedagogia e das licenciaturas. Então houve, por incrível que pareça, né, muita gente fala assim, eu não vou nem entrar na questão política, mas muita gente não lembra disso, mas eu me lembro muito bem, quando o Fernando Haddad foi ministro da Educação aqui no Brasil, e eu estava na graduação, e ele fez uma reforma em todos os cursos de pedagogia e em todas as licenciaturas, ou seja, as matrizes que formam educadores no Brasil, os professores de ensino médio e os professores de ensino fundamental. Então, observe, qual foi a reforma dele? Foi enxugar as graduações. Eu, por exemplo, eu fui a última turma da minha universidade que saiu com 4 habilitações na graduação. Então, eu tenho uma habilitação em gestão escolar, habilitação para educação especial, habilitação em educação infantil, e tem mais uma habilitação, é tanta habilitação que eu até esqueci, mas eu saí com várias. E hoje, se você quiser ter alguma habilitação específica na graduação, ou na pedagogia, você tem que fazer pós-graduação. Então você tem que, inclusive, você vai escolher uma, então você não sai com todas essas habilitações na graduação mais. E a carga horária de estágio, que era o estágio chamado estágio, olha o título, estágio supervisionado, não tinha supervisão, tá? Era um professor na sala de aula, que era geralmente o professor responsável por aquela turminha ali no ensino público, você ia lá e dava umas disciplinas, ensinava. E o professor depois assinava uma ficha dizendo que você participou, mas não tinha assim, olha, ele pode melhorar isso, ele pode aperfeiçoar aquilo, ele pode melhorar essa estratégia, ele não soube lidar com o aluno, assim. Isso não existe.
E deveria existir. Vou dar exemplo do modelo australiano de formação de professores. Na Austrália, por exemplo, eu tenho colegas que formaram lá na Austrália em educação, Bachelor in Teaching, né? E lá não tem pedagogia, né? Você tem um bacharel em ensino. E aí ele fala assim, Igor, lá na minha graduação, assim, 2/3 da minha formação no professorado, né, na docência, era eu dando aula para várias faixas etárias, então ele tinha vários estágios e tinha câmeras filmando ele, e depois os professores olhavam e faziam avaliação, e faziam intervenções, e, cara, usa essa estratégia, lê esse autor, não sei o quê. Cara, isso não existe no Brasil. Isso não existe, porque isso é autoritarismo, entendeu? E não é uma coisa que é difícil de implementar, é uma questão mais política do que financeira ou tecnológica. Política no sentido ideológico, exatamente. É uma coisa assim da filosofia da educação e da política educacional mesmo, das influências, inclusive, né, que a gente tem dentro do campo da educação, que são bem fortes em tradição e tradição mais libertária. Então a gente acaba tendo. Pessoas têm esse tipo de sensibilidade. Não, isso aí é demais. É interventor demais. Isso é muito regime militar. Cara, falar de câmera em sala de aula é lembrar do regime militar. Exatamente. Você tinha isso em sala de aula. Você tinha microfones em sala de aula. Então é meio complicado no Brasil. É meio que aquela coisa, deixa o professor lá, o que tá dentro da aula só fica ali, não sai da aula. É isso aí. Ele é soberano lá dentro. Que coisa.